Graça e paz, povo de Deus, graça e paz. Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma oração da noite, em mais uma oração da nossa campanha do Salmo 91. E antes de falar o que Deus colocou no meu coração, para dizer para vocês nessa noite, eu queria fazer uma oração antes, para que Deus abençoasse, para que tudo que for falado aqui, Deus dê o entendimento no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estou aqui, meu Pai, intercedendo pelo Senhor nessa noite, no cair da tarde. Estou aqui orando para que o Senhor abençoe a nossa oração, porque talvez de um dia cansativo, mesmo assim, essa pessoa tá aqui ouvindo, tá aqui assistindo. Então, meu Deus, abençoa, traz o livramento, traz a proteção no nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo, que é a nossa campanha, Salmo 91, versículo 3. Todo dia, são 12 dias, e todo dia a gente está lendo um versículo. Deus colocou no meu coração de todo dia a gente ler um versículo até chegar no versículo 12, para encerrar os 12 dias, né, de campanha. Glória a Deus. Salmo 91, Salmo 91, versículo 3. Diz assim: e ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Em algumas versões, povo de Deus, pode dizer assim: porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Povo de Deus, eu vou explicar para você o que significa essa passagem que ele diz. Quando ele diz que vai te livrar do laço do passarinheiro, é porque o salmista diz que Deus é fiel. Ele é fiel para poder te livrar do laço do passarinheiro, ou quer dizer, das armadilhas e dos perigos ocultos que vivem no nosso dia de hoje. Que pode ser perigos tanto físicos quanto perigos espirituais, povo de Deus. E agora você me pergunta aí da peste perniciosa. O que ele diz sobre a peste perniciosa? Ele diz assim: a peste perniciosa é como se fosse hoje em dia, se fosse doenças graves e males que podem se espalhar. Males que podem se espalhar por todo mundo, por todas as pessoas, por toda a multidão. Então, quando ele te diz que vai te livrar do laço do passarinheiro, ele quer dizer assim que vai te livrar de guerras, de batalhas espirituais ocultas que a gente não vê. E quando ele diz assim que eu vou te livrar da peste perniciosa, ele tá dizendo que vai te livrar de doenças. Amém, povo de Deus? Em nome de Jesus. E a mensagem onde eu quero chegar é o seguinte: que o Salmo, esse versículo 3, que é o de hoje, ele está reforçando a ideia central do Salmo 91, que é porque a nossa campanha do Salmo 91 é sobre proteção. Sabe por quê? Porque no Salmo 91, a base, ele tá reforçando nisso aqui, que a base do Salmo 91 é a proteção. Ou seja, é a proteção divina, para quem faz de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Vamos voltar lá no dia 1, como eu falei. Dia 1, eu falei assim, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é só ficar um momento. Habitar é permanecer lá. Habitar é morar, é ficar independente da situação que está acontecendo ou que está tendo lá, povo de Deus. Então é por isso que ele fala, essa é a base do Salmo 91, da nossa campanha. É a proteção.
É uma promessa de que ao confiar em Deus, o indivíduo ele pode ter a segurança de ser guardado e de ser protegido de todo mal, seja ela espiritual, seja ela física. Amém? Então, eu quero que você entenda isso, por favor. Vamos aprender a confiar em Deus, vamos aprender a colocar nossas forças em Deus. No nome de Jesus, amém? Povo de Deus, tenho mais um testemunho de uma senhora que está participando da nossa campanha do Salmo 91. Ontem, lá no interior de São Paulo, deu uma forte tempestade. E essa senhora está participando das minhas orações da noite. E ela assistiu a oração um pouco mais cedo, por volta de umas 7 e pouca por aí. E quando foi umas 8 horas, a tempestade chegou lá no interior de São Paulo. Naquela região de interior que é um pouco mais para longe da cidade metropolitana. E a tempestade chegou. E por isso, ela falou assim: meu pai, não permita que a minha casa desabe também, porque eu sou fiel ao Senhor. Sabe por que ela falou: não permita que a minha casa desabe? Porque as casas, os comércios que eram próximos e os que não eram, foram destruídos. Alguns foram arrastados pelo vento, pela chuva. Outros ficaram, mas foram completamente destruídos. As instalações foram destruídas. E ela falou: meu pai, não permita que a minha casa seja atingida, porque você sabe que eu tenho sido fiel na campanha, não só de estar assistindo a oração, mas de todo dia e no período de oração da noite também. Eu estou orando, eu estou pedindo proteção, eu estou pedindo para que o Senhor me ensine a habitar na tua presença. E povo de Deus, a casa dela não foi atingida. A casa dela e das pessoas que estavam próximas não, dos parentes não foram atingidas. A casa de toda a sua família e a casa dela não foi atingida depois da oração que ela fez para Deus, pedindo proteção, pedindo livramento, povo de Deus. A nossa oração tem poder e muitas das vezes nós não percebemos isso. No meio do nosso dia a gente não percebe isso. E ela falou: eu vi que foi Deus, não foi sorte, foi Deus. Porque se não fosse Deus, a minha casa teria desabado e eu não estaria morando hoje. Porque ontem, a partir desse período da noite, das 8 horas para frente até o restante da madrugada, a chuva foi forte. Ela falou: se eu não tivesse pedido proteção para Deus, a minha casa teria sido destruída como as outras da cidade inteira, do interior, que foi destruída. Amém, povo de Deus? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos todo dia pedir a proteção do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, feche seus olhos. Vamos orar para encerrar nossa oração daqui a pouco. Teremos a oração da madrugada às 23 horas, horário de Campo Grande, cidades com fuso horário diferente, e meia-noite nas cidades como Manaus, São Paulo, do fuso horário diferente. Mas esteja nessa campanha. Você que está firme nessa campanha, continue, porque Deus vai te dar proteção, Deus vai te dar livramento no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir proteção para Deus. Em nome de Jesus, diga assim: Espírito Santo, meu Pai, eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter me livrado, meu Pai, durante o meu dia, porque eu não sabia aonde eu ia pisar, meu Pai. Então é por isso que eu agradeço, Senhor, pela proteção. Eu agradeço, Senhor, por ter me livrado do laço do passarinheiro.
e da peste perniciosa, meu Deus. O Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Então, meu Pai, eu peço para o Senhor abençoar a casa dessa pessoa que está assistindo, dessa pessoa que vai assistir depois. Abençoe a vida dos parentes dessa pessoa. Abençoe a vida daquela pessoa que te pede proteção. Abençoe a vida daquela pessoa que talvez não tem mais fé, que talvez não tem mais força. Abençoe, meu Pai. Dê direcionamento para essa pessoa seguir os caminhos do Senhor. No nome de Jesus. Então, meu Pai, abençoa. Amanhã será o 4º dia da nossa campanha do Salmo 91. Abençoa, meu Pai. Eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter me guardado até aqui, nessa campanha, por o Senhor me protegido, por o Senhor ter me protegido até aqui. Já estamos no 3º dia, amanhã vai ser o 4º. E que a tua proteção continue sobre mim, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus.